Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Clube do Livro, onde nós estamos lendo o livro O Caibalion. Esse clube surgiu a partir do grupo de envio de reiki gratuito, que acontece a cada 15 dias, todas as segundas-feiras, às 22 horas. Esse grupo é um grupo silenciado, então fica aqui o meu convite para você vir participar com a gente e receber aí essa energia do reiki que é tão maravilhosa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo qual é o formato qual é o caminho que você consegue, né, entrar neste grupo e fazer parte aí deste grupo de energia tão maravilhosa. E hoje nós vamos ler o capítulo 6, né, o Paradoxo Divino. Este livro é baseado nas 7 leis herméticas, né, e para que a gente tenha um entendimento melhor dos acontecimentos na nossa vida, para que a gente tenha um melhor entendimento, né, de tudo que acontece, que a gente saiba fazer os links aí, né, e acreditar nessas leis que regem o universo inevitavelmente, para que a gente tenha realmente uma vida mais satisfatória e leve, né? Porque nada como uma mente expandida, né? Uma expansão da consciência para a gente acessar essa vida com leveza. Afinal de contas, estar aqui nesta vida é sempre desafiador, né? Tem sempre um desafio. É como se a gente passasse de fase dentro de um jogo de videogame, mas é a vida real. Então, quando a gente expande a nossa mente, a gente, né, busca conhecimentos, né, entendimentos, fica mais fácil. A gente tem uma maior compreensão diante dos fatos, e isso é o que mais importa para nós estarmos aqui de forma leve e, consequentemente, saudável, né? Porque muitas vezes você entende uma situação dificultosa, porque você entende que aquilo ali faz parte de uma lei, e você tem, inclusive, a oportunidade de realizar uma mudança, né? Diante desse conhecimento, porque você vai mudar a sua postura, você vai mudar o seu pensamento, você vai mudar o seu ponto de vista, e as coisas vão se tornando mais leves, a saúde vai melhorando e as coisas começam a entrar em equilíbrio, né? Então vamos lá, essa é uma abordagem, né, do livro O Caibalion, pela Júlia Fiuza. É uma leitura desafiadora para mim também, é um livro fininho, mas é desafiador porque ela não fala efetivamente só das 7 leis, né? Ela traz todo um a dificuldade que ela realmente, ela também teve para entender essas leis, né? Então, traduzido aqui para o português, acaba ficando um pouco confuso, né? Mas a gente consegue chegar aqui em algumas conclusões aí sobre essas leis herméticas, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 6º, ele fala o paradoxo divino. Abre aspas. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginavam que podiam desafiar suas leis. Tais são tolos, vaidosos e presunçosos, eles são quebrados contra as rochas e rasgados pelos elementos em razão da sua loucura. Os verdadeiramente sábios, conhecendo a natureza do universo, usam a lei contra as leis, o maior contra o menor, e pela arte da alquimia transmutam o que é indesejável para o que é digno, e, portanto, triunfam a maestria. A maestria não consiste em sonhos anormais, visões e imaginações fantásticas ou vivas, mas em usar as forças mais elevadas contra as inferiores, escapando das penas dos planos inferiores, vibrando no superior. Transmutação não é uma negação presunçosa, mas é a arma do mestre. Fecha aspas. Este é um paradoxo do universo, resultante do princípio da polaridade e que se manifesta quando o todo começa a criar. É necessário prestar atenção, pois isso aponta a diferença entre falsa sabedoria e a sabedoria. Enquanto para o todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida, seus fenômenos são como
coisas testemunhadas no estado de meditação ou sonho, para tudo que é finito, o universo deve ser tratado como real. E a vida, ação e pensamento devem ser nele baseados, em concordância com a compreensão da verdade superior. Cada um de acordo com seu próprio plano e lei, cada um de acordo com seu próprio plano e lei. Se o todo imaginasse que o universo era de fato realidade, então, desgraçado do universo, pois não haveria nenhum movimento do inferior para o mais elevado divino. Desse modo, o universo se tornaria uma fixação e o progresso se tornaria impossível. E se o homem, devido à falsa sabedoria, age, vive e pensa no universo como meramente um sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então de fato assim se torna para ele, como um andarilho do sono, ele tropeça em círculos viciosos, não fazendo nenhum progresso, sendo finalmente forçado a despertar através de sua queda terrível sobre as leis naturais que ele ignorou. Conserve uma mente sempre na estrela, mas deixe seus olhos vigiarem seus passos para que você não caia na lama por causa do olhar ao alto. Lembre-se do paradoxo divino. Ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembre-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Cuidado com meias-verdades. O que os hermetistas conhecem com a lei do paradoxo revela-se como um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos são repletos de referências ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Deixa eu ler de novo. Os escritos herméticos são repletos de referências ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os professores estão constantemente alertando seus alunos contra o erro de omitir o outro lado de qualquer pergunta. Seus avisos são particularmente direcionados aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexo todos os alunos da filosofia e que fazem com que muitos pensem e ajam contrários ao que geralmente conhecido como senso comum, e advertimos todos os alunos a terem certeza de compreender o paradoxo divino do absoluto e relativo, para que não se envolvam na lama da meia-verdade. Para este fim, esta lição foi particularmente escrita. Leia com atenção. Vamos ter que ter bastante atenção aqui, né? Porque é como eu falei, essa escritora americana, ela tem uma abordagem interessante, né? De trazer esse conhecimento aqui para a gente. Então, e também foi traduzido, né? Ela traduziu livros e também trouxe o olhar dela. E aí nós temos que ter aí uma leitura bem, com um olhar bem compreensivo, né? Para trazer o entendimento dela. Mas vamos lá. Ela até diz: leia com atenção. O primeiro pensamento que vem para o homem pensante, depois que ele percebe a verdade de que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo que ele contém é uma mera ilusão, uma irrealidade, ideia contra a qual seus instintos se revoltam. Mas isso, como todas as outras grandes verdades, deve ser considerado tanto do ponto de vista absoluto quanto do relativo. Do ponto de vista absoluto, é claro, o universo tem a natureza de uma ilusão, um sonho, uma fantasmagoria, em comparação com o todo em si. Reconhecemo-lo mesmo em nossa visão comum, pois falamos do mundo como um espetáculo transitório, que vem e vai, nasce e morre, pois o elemento da impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade está sempre conectado com a ideia de um universo criado, contrastando com a ideia do todo. Não importa quais sejam
nossas crenças sobre a natureza de ambos. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos concordam com essa ideia, e o pensamento é encontrado em todas as formas de pensamento filosófico e concepções religiosas, bem como nas teorias das perspectivas escolas de metafísica e teologia. Assim, as doutrinas herméticas não pregam insubstancialidade do universo em termos mais formais do que aqueles mais familiares para você. Embora sua apresentação do assunto possa parecer um pouco mais surpreendente, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser considerada, de certa forma, irreal e falsa, e o universo está sob essa lei, conforme todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, não há nada real, exceto o todo, que não pode ser de fato explicado. Ou o universo é criado da matéria, ou é uma criação mental na mente do todo. É insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. Faz-se necessário perceber esse fato minuciosamente antes de julgar a concepção hermética da natureza mental do universo. Examine todas as outras concepções e verá que elas não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto mostra apenas um lado da imagem, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida com as coisas como a mente de Deus as conhece, enquanto a verdade relativa é as coisas como a razão mais elevada do homem as entende. E assim, enquanto para o todo o universo deve ser irreal e ilusório, um mero sonho ou resultado de meditação, para as mentes finitas que formam uma parte do universo e as veem através de suas faculdades, o universo é verdadeiramente real. E assim deve ser considerado. Ao reconhecer a visão absoluta, não devemos cometer o erro de ignorar ou negar os fatos e fenômenos do universo à medida que se apresentam as nossas faculdades. Não somos o todo, lembremos-nos. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos o fato de que a matéria existe para nossos sentidos e nos sairíamos mal se assim não fosse reconhecido. No entanto, mesmo nossas mentes finitas entendem um postulado científico de que não existe tal coisa como matéria do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria é considerada apenas uma agregação de átomos, e que os próprios átomos são apenas um agrupamento de unidade de força, chamados elétrons ou íons, vibrando e em constante movimento circular. Ao chutarmos uma pedra, sentimos o impacto, parece ser real, apesar de sabermos que é apenas o que afirmamos acima. Mas lembremos-nos de que nosso pé, que sente o impacto, também é matéria, portanto, constituída de elétrons, porque esta matéria também é nosso cérebro. E para melhor dizer, se não fosse por razão de nossa mente, não saberíamos reconhecer o que é pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele se esforça para reproduzir em pedra ou em mármore, parece verdadeiramente real para ele. Assim é como os personagens da mente do autor ou dramaturgo que ele procura expressar para que os outros possam reconhecê-los. E se isso for verdade, no caso de nossas mentes finitas, qual deve ser o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ó amigos, para os mortais, este universo da mentalidade é realmente muito real. É o único que podemos conhecer, embora subamos de plano em plano, cada vez mais alto nele, para saber de outra forma, através da experiência atual, devemos ser o próprio todo. É verdade que quanto mais alto subimos na escala, quanto mais perto da mente do Pai chegarmos, mais aparente se torna a natureza ilusória das coisas finitas. Mas antes que o todo finalmente nos retire para si mesmo, a visão atual não desaparece. Dessa forma, não precisamos nos debruçar sobre as características da ilusão. Em vez disso, devemos buscar reconhecer a verdadeira natureza do universo, procurar entender suas leis mentais e nos esforçarmos para usá-las para o melhor efeito em nosso progresso ascendente através da vida, à medida que viajamos de plano para plano da existência.
As leis do universo não são menos férreas por causa da natureza mental. Tudo, exceto o todo, está vinculado a elas. O que está na mente infinita do todo é real, em um grau relativo a essa realidade, que é revestida na natureza do todo. Portanto, não fiquemos inseguros ou atemorizados. Estamos todos firmemente contidos na mente infinita do todo, e não há nada que possa nos ferir ou nos intimidar. Não há poder fora do todo para nos afetar. Então podemos descansar calmos e seguros. Há um mundo de conforto e segurança nesta realização, quando uma vez a alcançarmos. Então, calmos e pacíficos dormimos, balançados no berço do abismo, descansando com segurança sob o seio do oceano da mente infinita. O que é o todo? No todo. Vivemos, moveremos e teremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior, enquanto habitamos no plano da matéria, embora saibamos que é apenas uma agregação de elétrons ou partículas de força, vibrando rapidamente e girando em torno uns dos outros nas formações de átomos. Os átomos, por sua vez, vibrando e girando, formando moléculas que, por sua vez, formam massas maiores de matéria. A matéria também não é para nós a matéria inferior quando seguimos as investigações ainda mais adiante e aprendemos com os ensinamentos herméticos que a força da qual os elétrons são unidades é apenas uma manifestação da mente do todo. E, como tudo no universo é puramente mental em sua natureza, enquanto no plano da matéria devemos reconhecer seus fenômenos, podemos controlar a matéria, como todos os mestres de maior ou menor grau. Mas o fazemos aplicando as forças mais altas. Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria no aspecto relativo. Podemos negar seu domínio sobre nós. E assim devemos fazer, mas não devemos tentar ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto habitarmos o seu plano. Nem as leis da natureza se tornam menos constantes ou eficazes, como já sabemos, apesar de serem simples criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Superamos as leis mais baixas, aplicando leis ainda mais altas. E apenas dessa forma. Mas não podemos escapar da lei ou ficar inteiramente fora dela. Nada além do todo pode escapar da lei. E isso porque o todo é a própria lei, da qual todas as leis emergem. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens. E há inúmeras fileiras de entes na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder excedem os dois mais elevados mestres, e os entes mais elevados devem curvar-se à lei e ser como nada aos olhos do todo. De modo que, se mesmo esses entes mais elevados, cujos poderes excedem até mesmo aqueles atribuídos pelos homens aos seus deuses, se mesmo estes estão vinculados e são subservientes à lei, então imaginem a presunção do homem mortal, da nossa raça e grau, quando ele ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque ele passa a ser capaz de compreender a verdade de que as leis são mentais na natureza e simples criações mentais do todo. Estas leis que o todo destinou governar não devem ser desafiadas ou questionadas. Enquanto o universo perdurar, elas resistirão, pois o universo existe em virtude dessas leis que formam uma estrutura e que o mantém coeso. Como pode melhorar essa leitura, né? Eu acho que a escritora, né, e também depois a gente não pode esquecer que tem a tradução, né, para a língua portuguesa, que acaba aqui dando uma confundida, né?
ela gira muito em torno de um mesmo assunto, né? Mas eu já percebi que sempre no finalzinho do capítulo a gente consegue trazer uma, um, um melhor entendimento, né? É um resumo de tudo que ela trouxe, né, de conteúdo nas escritas, né, nas linhas, para ficar mais claro para a gente tudo que ela quis dizer aqui, porque realmente é extremamente interessante essa leitura, é bem desafiadora. Mas vamos ler mais um pedacinho, daí a gente encerra aqui. O princípio hermético do mentalismo, ao mesmo tempo em que explica a verdadeira natureza do universo, sobre o princípio de que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Na verdade, a ciência apenas corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos apenas ensinam que a natureza do universo é mental, enquanto a ciência moderna ensina que é material, ou, ultimamente, que é energia em última análise. Os ensinamentos herméticos não caem no erro de confrontar os princípios básicos de Herbert Spencer, que postula a existência de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Na verdade, os herméticos reconhecem na filosofia de Spencer a mais alta declaração externa do funcionamento das leis naturais, que já foram promulgadas, e acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um filósofo que habitou no Egito, no Antigo Egito, há milhares de anos, e que mais tarde encarnou como Heráclito, o filósofo grego que viveu 500 anos, que viveu em 500 antes de Cristo. Eles consideram sua declaração de energia infinita e eterna, diretamente na linha dos ensinamentos herméticos, sempre com a adição de sua própria doutrina de que sua energia, a de Spencer, é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante será capaz de abrir muitas portas das concepções filosóficas dos grandes filósofos do grande filósofo inglês, cujo trabalho mostra os resultados da preparação de suas encarnações anteriores. Seus ensinamentos sobre evolução e ritmo estão perfeitamente alinhados com os ensinamentos herméticos sobre o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não precisa deixar de lado quaisquer visões científicas sobre o universo. Tudo o que lhe é pedido para fazer é compreender os princípios subjacentes de o todo é mente, o universo é mental, mantido na mente do todo. O todo é mente. O universo é mental, mantido na mente do todo. Ele descobrirá que os outros 6 dos 7 princípios se adaptarão em seu conhecimento científico e servirão para esclarecê-los. Não há o que ser questionado quando percebemos a influência do pensamento hermético nos primeiros filósofos da Grécia, cujos fundamentos de pensamento geraram grande parte das teorias e da ciência moderna. A aceitação do princípio hermético, mentalismo, é o único grande ponto. A aceitação do primeiro princípio hermético, o mentalismo, é o grande ponto, é o único grande ponto de diferença entre os estudantes da ciência moderna e herméticos. E a ciência está gradualmente se movendo em direção à posição hermética, ao tatear no escuro uma saída do labirinto para o qual ele vagou em sua busca da realidade. Vamos parar por aqui para a gente dar início aqui amanhã, retomar, né, na verdade, amanhã, sobre esse capítulo, né, sobre o capítulo sexto, o paradoxo divino. Percebo que é realmente um paradoxo aqui, né? Mas, é como eu disse, no finalzinho, ela pode ser que ela traga aí uma abordagem mais esclarecida, né, que a gente consiga acessar melhor aonde ela quer chegar, com todas essas informações. Mas o mais importante é aprender sobre as 7 leis herméticas aqui, para trazer, como eu falei no início do vídeo, um melhor entendimento dos desafios e tudo que esteja aí acontecendo na sua vida,
lembrando, né, que a gente fala muito do pensamento positivo e a gente já sabe que o universo é mental. Então, tudo que você deseja tem que ser criado primeiro na mente. E se você está hoje passando por algum momento desafiador ou até mesmo um momento positivo, ele foi criado primeiro na mente. E aí ele acaba que se tornando uma emoção, né, um sentimento, uma emoção, e isso faz com que a lei da atração aconteça. Então, esse é apenas uma pequena, um pequeno ponto sobre a importância de aprender, né, sobre essas filosofias, né, essas 7 leis herméticas aí, elas existem, faz parte, só precisamos de clareza para trazer mesmo esse conhecimento para a nossa vida e aplicar. Tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo como que faz para entrar no meu grupo de envio de reiki. Fica o meu convite para você estar recebendo essa energia tão poderosa, maravilhosa, né, de cura, cura suave, né, que a gente fala que o reiki é o envio, é a cura pelo amor através das mãos. Então, fica o convite para você entrar no grupo, participar comigo. O grupo é silenciado para não ter desconforto, né, com envios aleatórios de mensagens. E te espero aqui amanhã para a gente ler mais um capítulo deste interessantíssimo livro, Caibalion, tá bom? Um beijo e até mais.